Eu e Gabriel estávamos aqui trocando uma ideia, procurando temas pro canal, e do nada no Twitter surgiu que boato, Gabriel? Surgiu o boato de talvez Danilo no Santos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não é nenhuma notícia oficial, mas vamos dar a nossa opinião se Danilo seria uma boa ou não para o Santos em 2025, caso venha. Mas vale lembrar que não é nada oficial, né, Gabriel? Hoje dia 28, né, de novembro de Por 2024. enquanto. 11 horas da noite já, então até o momento nenhuma notícia oficial de jornalista apurando e tudo, né? Então, boatos, e aí a gente quis debater aqui se isso é uma boa, né? E vamos já adiantar? Na atual Conjuntura. Santos, o Danilo é um excelente, inclusive um jogador que já tem histórico no Santos, foi muito bem na passagem dele aqui, foi curta, mas foi uma excelente passagem, com gols emblemáticos. Seria doideira negar o Danilo, né? E enquanto a gente vai falando sobre ele, a gente vai deixar passando também o vídeo aqui da Softs, né? Que faz um belíssimo trabalho aí no Santos. E vocês vão ver alguns dos gols. Alguns não, né? Todos os gols do Danilo aqui no Santos. Então, só pra dar créditos ao trabalho da Softs. E vamos falando aqui, né, Gabriel? Vale lembrar que por mais que essa informação não seja uma informação confirmada, o que é realidade é que os jornais lá fora estão noticiando que o Danilo provavelmente sairá da Juventus e que existem sim propostas de outros times. E existe um time brasileiro nessa parada também. Falou-se de Olympique de Marseille e times brasileiros também, né, Gabriel? Jogou clubes brasileiros, com certeza o Danilo ele vai despertar interesse aqui no futebol nacional. A gente sabe que na carreira europeia ali do Danilo, apesar de muita gente achar que foi um fracasso, ele só jogou em clubes grandes, né? Nunca, vamos ser sinceros, nunca foi unanimidade, né? Lembro da torcida do Real Madrid não gostar muito dele, a torcida da Juventus tem os seus porém também com ele. No Porto ele foi muito bem, né? Ele foi muito querido. Ficou bastante tempo lá. Sim, sim. Foram quase 4 anos. Na seleção brasileira ele nunca foi unanimidade, né? Na última Copa, inclusive, ele foi até que bem, né? Apesar de ser criticado, eu acho que ele ainda foi bem. Quando ele se lesiona no jogo contra a Croácia, ele tá suspenso, a gente se preocupa. Eu lembro da galera preocupada. Porque era ele ou o Daniel Alves, né? Então, tipo, vai o Danilo. Que já não aguentava mais correr, né? Então, assim, apesar dos pesares, acho que no campeonato nacional, no Santos, que ele já tem uma identificação por toda a história, acho que seria uma boa, tanto pro Danilo quanto pro Santos Futebol Clube, inclusive na questão de liderança, né? Que hoje ele se tornou um capitão muito forte. Na seleção brasileira eu não acho tanto. Na seleção eu não vejo ele como esse capitão. Falta isso até na seleção. Ele não é o capitão briguento, né? Ele é o cara com... Que eu acho que falta na seleção, inclusive. Ele é o culto, né? Ele é aquele capitão culto, né? Mas não que sei, sabe não falar, sei. que lê livro, que não sei o quê. Eu acho que pode ser interessante, cara. Acho que pode ser interessante. Ele é um cara que ainda vai vir com o principal, né? Com ganho em campo, né? Que é o que a gente precisa mais nesse momento. Então, foi até o que eu falava aqui com o Gabriel. E óbvio, pra mim o Danilo não é um cara que vem pra mudar o patamar do Santos. Mas na questão defensiva, né? Onde a gente só provavelmente vai ter o Luan Pérez, porque o Jair deve sair. E o Gil talvez continue, mas não é um cara que a gente espera como titular na Série A. Então, por mais que ele não venha a mudar a questão do time, a gente vai precisar de outros reforços, né? Ele, de certa forma, ali na questão defensiva, ele vem pra ajudar bastante. É um jogador diferenciado, que já vem desgastado na Juventus, é verdade. Passou por City, passou pelo Real, não foi tão bem. Como a gente falou aqui no Porto, foi o maior destaque dele. E depois na Juventus, que ele tá há bastante tempo também. Ele é ídolo, posso dizer que ele é ídolo na Juventus. O cara tem quase 300 jogos lá, né? Não sei se ídolo, mas pelo menos um cara relevante ele é, né? Com certeza. Ele é capitão da Juventus, né? Nessa era pós-Buffon, assim, né? Cara, eu acho um jogador interessante, velho. Assim, querendo ou não, primeira fase da seleção, ele ainda é um atleta convocado para a seleção brasileira. É um jogador que vai despertar interesse dos clubes que hoje brigam no topo da tabela, sem dúvida nenhuma. Eu vejo o Flamengo indo atrás. Eu até vejo o Palmeiras provavelmente indo atrás também. Então, pô, vai servir pra eles, não vai servir pra gente? Claro que vai servir, mano. Já ia ser vendido. Acho que ele pode formar uma dupla ali com o Luan Pérez, ou talvez, não sei como é que tá a questão de velocidade do Danilo pra poder jogar com o Luan Pérez também, mas ele com certeza vai ser um cara muito importante. Na zaga tranquilamente, pô. O Luan Pérez não é lento e o Danilo também não... Na zaga ele desempenha tranquilamente. A gente tem que ver na lateral, né? Porque a gente chegou a ver aqui os últimos jogos dele na Juventus, em alguns ele chegou a jogar na lateral. Então, a gente fica curioso pra saber também, porque ele tem essa questão de ser versátil. No Santos ele chegou a jogar também de segundo volante, né? Acho que inclusive esse gol aí que ele fez do Cerro Porteño, eu acho que ele tava de volante, hein, se eu não me engano. Não tenho certeza, mas eu acho que ele estava de volante. Cara, posso estar errado. Foi doideira, mano. Foi um golaço, né? Foi importantíssimo pra classificação do Santos. Ele que foi um cara bem importante, né? Fez esse gol aí, e se eu não me engano ele também fez o gol da final. Acho que só foram esses dois, né? Não sei se chegou a fazer mais algum gol na Libertadores. Pelo que a gente viu ali no famoso, qual que é o nome? Transfermarkt? É isso mesmo. Ele fez 4 gols em Libertadores pelo Santos, né? Segundo o Transfermarkt. Eu lembro de 2. Eu lembro desse gol aí contra o Cerro Porteño e lembro do gol da final, obviamente, né?
Lembro que ele foi um cara importante ali na campanha do Santos ali, da Libertadores. Muitos consideram ele, li até no Twitter, né? Ídolo eterno. Eu já contesto um pouco isso daí, mas beleza. Eu acho que ídolo eterno é muita coisa. Eu acho que se ele volta, de fato, para o Santos... aí pode virar um ídolo. Mas eterno carreira... é muito pesado pra ele, né? Se ele voltar agora pro Santos e ir bem, ele pode patamar, né? Fez um gol importante na maior conquista recente, né, do nosso clube, a última grande conquista, né? E foi importante na campanha, então, claro. Eu acho que ele tá ali no patamar do prováveis ídolos, né? Sim. Ele é um cara que foi importante pra essa campanha e é um cara que, querendo ou não, por mais que ele não tenha se destacado tanto na Europa, ele conseguiu jogar, que nem você falou, em grandes clubes e vindo aqui pro futebol brasileiro, ele com certeza vai ser destaque. Isso daí, sem dúvidas. Óbvio que a gente vê ali o Felipe Anderson, por exemplo, no Palmeiras, não desempenhando tão bem, e é um cara que na Lazio, né, no caso, também no campeonato italiano, onde o Danilo joga atualmente, desempenhava bem e tá tendo uma certa dificuldade, mas o Felipe Anderson no futebol brasileiro, ele sempre teve uma dificuldade, e a gente que é santista, a gente sabe muito bem, ele sempre muito sonolento, não se explica como ele conseguiu jogar na Lazio, e até agora no Palmeiras ele não tá conseguindo desenvolver. Pode ser que com o tempo ele desenvolva, mas a torcida do Palmeiras tá extremamente pistola. Então fica esse questionamento, né? Um jogador que era destaque lá no campeonato italiano, o Felipe Anderson, que não conseguiu desempenhar aqui. Mas eu acredito que se o Danilo vier pro Santos, ele vai conseguir sim desempenhar um bom futebol e, obviamente, será procurado por outros times do Brasil e também lá de fora, né? A gente viu que eu e o Gabriel, a gente tava dando uma olhada ali, o Olympique de Marseille também tá de olho nele. Então, eu acho que talvez, eu penso que ele não vai mais ficar na Europa, né? Pela idade, eu acho que ele mesmo já ouvi algumas entrevistas dele falando do desejo de voltar pro Brasil. Inclusive, teve uma entrevista recente dele com o Alexandre, antes do Alexandre fechar com o Flamengo, né? Dele falar que podia ter vindo jogar com ele, né? Porque os dois jogaram em 3 times iguais, né? Foi na Juventus, no Porto e no Santos. Então poderia vir de novo pra jogar no Santos juntos, mas o Alexandre resolveu jogar no Flamengo e não acho que depois o Alexandre vai querer vir pra cá quando tiver mais velho e o Santos não tem que querer, não. Também não é pra ficar com o resto, não, né? Ou não é, Gabriel? Não, também acho que não. E se caso quiser vir ainda com bola pra gastar, beleza. Agora, se for pra vir pra poder vou encerrar a carreira, aí fique por lá e encerre no Ubatuba, sei lá. Isso mesmo. A gente não precisa de gratidão de jogador. Já foi ingrato não, né? Porque é muito pesado. Mas podia ter sido, né? Podia ter voltado pro Santos. Podia ter sido um pouquinho mais grave. Torcedor grave na mente de vocês, jogadores que aproveitaram essa temporada, essa fase do Santos Futebol Clube. E a fase ruim do Santos, né? Pra poder ir pra outros lugares com a desculpa de que eu não vou jogar Série B, não sei o quê. Quem é fã do clube faz que nem o Pituca, que pode estar, as críticas que for com o Pituca, foi homem de voltar e aceitar ficar no clube. Bom, voltando ao Danilo, pra gente poder não se alongar muito, sem dúvida alguma, se vier vai ser uma peça importantíssima. Você falou do Felipe Anderson, são jogadores, obviamente, de características totalmente diferentes. O importante é que o Danilo ele foi um cara muito constante nesses últimos tempos com a seleção brasileira, apesar da fase da seleção brasileira, é um cara que tava sempre tendo convocações, despertou interesse no Real Madrid, isso não... mas em campo eu não vi ele sendo tão constante na seleção, né? Tipo, é um cara que... Não. Mas ele sempre esteve ali, né, no sim, grupo, sim, né? não. Alguma coisa ele deve ter, né? Não é possível que o cara só é convocado. Não, então, eu acho que aqui no Brasil ele vai ter mais liberdade e eu acho que vai se sentir mais leve pra conseguir se apresentar no ataque. Porque o Danilo que a gente viu nesses últimos anos é um Danilo que não sobe tanto. Na seleção brasileira a característica dele até é ficar mais recuado e o pessoal reclama muito dele. Talvez ele fique... também no futebol europeu também foi isso. Já no Santos a gente via um Danilo um pouco mais avançado, tanto é que fez gols aí. Então acredito que ele vindo aqui, voltando pro futebol brasileiro, pode ser que ele ganhe de novo essa áurea atacante, nessa aura de atacar, ser mais presente no ataque, porque ele é um cara que se contém muito. Eu acho que a realidade é o seguinte, Vitinho, eu acho que o Santos Futebol Clube, talvez o América ou alguns clubes de menor expressão, vou botar o Santos que é o gigante aqui, é o único clube grande do Brasil que vai ficar muito feliz e vai abraçar o Danilo, sabe? Que ele vai estar leve pra jogar. Se ele fecha com algum clube grande, ele dá umas derrapadas que ele dá a volta e meia na seleção, acabou pra ele. Ele vai tomar a pressão que ele toma na seleção brasileira. Mas acho que aqui no Santos também ele toma, hein? Eu acho. Acho que não. Ele não é visto como... Eu acho que ele pode tomar no futuro. Se errar constantemente. Se ele aceita vir pro Santos Futebol Clube, ele chega sem contestação. Ele vai chegar no nível Não, isso daí sim. Ele vai entrar e a gente vai abraçar ele. Nos outros clubes, acho que isso não acontece. Entendeu? No Flamengo da vida, ele não vai chegar abraçado. Ele vai chegar já com muita gente falando assim, pô, esse cara é um merda na seleção brasileira. Aqui no Santos isso não vai acontecer. Sempre tem os poréns, mas também acredito que a maioria vai sim, né? Tipo, vai abraçar ele. Mas acredito também que outros times abraçariam. Também porque sabem que o futebol brasileiro tem
tem um nível diferente, é um nível um pouquinho abaixo, por mais que tenha o caso aí do Felipe Anderson, que desempenhava na Europa e não consegue desempenhar aqui, pelo menos até o momento que a gente tá gravando esse vídeo. Pode ser que as coisas mudem, né? Mas, por enquanto, não desempenha. Fala aí, Gabriel, pra gente finalizar. Fala aí, jamais desempenhará. Eterna promessa. É capaz do Santos repatriar, né? O Santos gosta dos ingratos. Mas por mim... jogador que vem do Palmeiras, né? Por mim é um dos que mofem lá. Também pra mim nunca foi grande jogador, não tem carinho, saiu daqui bem mais ou menos. Vivia falando do Santos, né? Era um cara que também vivia com aquela esperança Eu ali. nunca tive muito apreço, não. Eu também não. Foi um cara que não jogou muita bola aqui, não jogou conquistou. um jogo ok no Santos, na carreira toda. Aí estourou lá fora, a gente imaginou que nessa volta ele ia comer a bola, né? Não tá comendo a bola no time organizado do Palmeiras, pelo amor de Deus. E o pessoal reclamando que ele tá andando lá, né? Mas então é isso. Ficou aqui a resposta pra vocês, né? Deu pra vocês verem que sim, se o Danilo vier, a nossa opinião é que ele fará diferença no Santos, por mais que não seja uma estrela, um cara no ataque, mas na questão defensiva ele vai ajudar muito e pode ajudar também nessa questão da molecada da base que tá surgindo, né? Lembrando que a gente tem defensores surgindo, e ele pode ser um cara importante, como o Gabriel falou, ele é o capitão, então ele pode dar instruções para que esses moleques consigam se desenvolver. Vai lembrar, a gente tá com Souza, JP Sherman, o Jair eu acho que sai, mas se o Jair ficar também, então ele é um cara importante para isso, né, Gabriel? Então é isso daí, né? Com certeza, isso aí. E também lembrar que ele é um cara muito polivalente, né? Então ele joga na zaga, na lateral. Eu acho que o meio, talvez uma volância hoje, eu acho meio arriscado. Dá pra tentar. Ele não jogou recentemente, mas dá pra tentar. Mas é um cara muito polivalente, então assim, uma peça importantíssima. Se o Santos conseguir fechar essa contratação, não é o tipo de contratação que a gente estava esperando que fosse a midiática, né? Mas é um reforço, sem dúvida nenhuma. Então, venha, Danilo, venha.